Continuando a organologia, a gente vai falar só das folhas agora e entender então como elas são organizadas e quais os tipos que existem. Vamos lá. Muito bem, então continuando a organologia vegetal, agora a gente vai falar das folhas. Então, ela é o órgão responsável pela fotossíntese e pelas trocas gasosas. Quais são as partes dela? A gente tem o limbo, que é onde a gente encontra inclusive os cloroplastos e os estômatos responsáveis pela fotossíntese e normalmente tem uma superfície achatada. A gente tem a haste que fixa a folha ao caule, que a gente chama de pecíolo. A gente tem a bainha, que normalmente liga o pecíolo ao caule efetivamente, tá? E as estípulas, que são projeções normalmente na lateral da folha, que parecem folhas um pouquinho menores também, tá bom? Bem, qual é a anatomia interna? Então, do que ela é formada? Ela tem a epiderme, assim como todos os outros órgãos que eu citei para vocês. Nesse caso, a gente tem os estômatos presentes por causa da realização da fotossíntese, e elas têm uma substância que é chamada de cotina, que vai fazer com que a planta perca menos água. Então, é como se fosse uma proteção, uma camada de proteção, para que a perda de água seja menor, tá? A gente tem o mesófilo, que é o conjunto dos outros tecidos que a gente já falou, como o parênquima e coisas de preenchimento. Nesse caso, o nome é parênquima clorofiliano, que eu já falei, inclusive, na outra aula de histologia para vocês. E eles têm formatos diferentes. O que a gente chama de parênquima palissádico, ele é compridinho. Então, ele parece palitos, por isso o nome. No caso do lacunoso, ele tem um tamanho maior e ele é espaçado. Então, as células, né, que formam esse parênquima, elas são mais grosseiramente organizadas, tá? Essa aqui é a ideia da folha. Nesse caso, a gente também encontra o xilema e o floema. No caso das plantas, a organização do xilema e do floema pode variar de acordo com a classificação delas. Mas a parte mais interna, da folha, vai ser onde a gente encontra o xilema e o floema, beleza? Bem, quais são as estruturas que a gente encontra, então, na planta? A gente encontra as cutículas e os estômatos, que eu já citei para vocês, as funções, tricomas, os hidatódios e as glândulas. Além das especializações. Então, recapitulando, além da estrutura básica da folha, a gente encontra algumas estruturas anexas, que são as anteriores, que eu já falei, inclusive na aula de histologia. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre como elas podem ser formadas, quais são as adaptações que as folhas têm relacionadas ao ambiente onde elas se encontram e a função que elas precisam exercer. Então, os espinhos podem ser também folhas modificadas, não só o caule, que servem normalmente para reduzir a perda de água e também para reduzir os predadores. A função normalmente está relacionada a isso, tá? A gente tem as gavinhas, que são auxiliadoras para fixação, então são trepadeiras e auxiliam a planta a se fixar em outro substrato, em outra planta, ou na parede, por exemplo. E a gente tem as brácteas também, que possuem a função de atrair polinizadores, por serem muito coloridas e com cheiro muito característico. Em geral, as brácteas atraem bastante polinizador. Bem, vamos falar um pouquinho da flor. A flor, então, é o órgão reprodutor, então a função é atrair polinizador para estimular a reprodução. Aqui a gente está vendo o desenho de uma flor que tem tanto a parte feminina quanto a parte masculina. Isso não acontece para todas as espécies, mas, para fins didáticos, é sempre mais fácil explicar com esse tipo de flor, tá? Mas é óbvio que você não vai encontrar isso sempre em todas as espécies. O que mais importante a gente precisa observar aqui é o ovário e o óvulo que ficam centralizados. Toda essa parte roxinha que vocês estão vendo aqui é a parte feminina da planta, no caso da flor. E essa parte azul é a parte masculina. Nas laterais a gente tem pétalas e sépalas e a base, que seria o que conecta a flor ao caule. Então, o que a gente precisa olhar mais é a parte roxa, onde a gente tem o estigma, que é essa parte inicial. Aqui no estigma é onde o pólen normalmente fica fixado e é onde tem substâncias açucaradas ou cheiros característicos para atrair o polinizador. A gente tem o estilete, que funciona mais ou menos como se fosse um canal que leva esse pólen até o ovário. E lá no ovário a gente vai ter o óvulo, que a gente também chama de oosfera, que vai ser então fecundado, tá? Na parte masculina, a gente tem a antera, que é a parte aqui mais gordinha, onde o grão de pólen efetivamente é liberado e é acumulado. E a gente tem o filete, que conecta a antera, então, à base da flor.
Na antéria é onde a gente tem a produção do grão de pólen e a liberação dele para que os polinizadores, então, possam utilizá-lo, levando de forma indireta de um lugar para o outro, tá? Aqui no lado vocês têm, ó, essa observação de que o conjunto do filete e da antera, que é a parte masculina, a gente chama de estame, e o conjunto de estames a gente chama de androceu. Então, cada azulzinho desse é um estame, e o conjunto de estames a gente chama de androceu, que é a parte masculina. No caso da parte feminina, a gente tem então o estigma, o estilete e o ovário, e a junção deles forma o carpelo. Um conjunto de carpelos forma o gineceu, que é a parte feminina. Existem plantas como essa que a gente está vendo no desenho, que só tem um único ovário, e mesmo assim a gente vai chamar de carpelo e de gineceu, beleza? A gente percebe normalmente que as frutas, no frutos, na verdade, que é o nome correto, nem sempre formam uma única semente. Isso se deve a essa adaptação. Existem algumas flores que apresentam vários óvulos e que, por isso, quando fecundados, desenvolvem frutos com várias sementes. E existem flores que têm um único óvulo e aí, nesse caso, vão formar frutos com uma única semente. O fruto, então, é o que vai ser originado da fecundação da flor, então da parte do pólen com a oosfera, e que vai, então, propagar essa espécie para outros ambientes através da semente. A gente tem aqui alguns tipos de flores que são adaptadas e que fogem um pouquinho do padrão. A gente tem em formato de espiga, de cachos e de capítulo. E elas fogem daquele padrão de flor que a gente está acostumado a ver em desenhos, ou até mesmo o desenho que eu mostrei para vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho do fruto. O fruto, então, é o que se forma depois da fecundação, e a estrutura básica dele está representada aqui. Então, ele tem o epicarpo, que é o que a gente chama genericamente de casca, o mesocarpo, que é a parte nutritiva, que normalmente é o que a gente come da fruta, que é a parte mais doce. A gente tem o endocarpo, que é uma marca um pouquinho mais fina, que vai proteger a semente. Então, esse é um fruto padrão com essas subdivisões. Os frutos, eles podem ser classificados de duas formas, ou, no caso aqui, entre a relação da presença do mesocarpo ou não. O tipo de fruto baga, ele apresenta múltiplas sementes no seu mesocarpo, enquanto que do tipo drupa vai aparecer uma única semente, que a gente chama genericamente de caroço, no seu mesocarpo. Então, essa é uma forma de classificar os frutos. Além disso, a gente tem também os frutos secos, que não apresentam mesocarpo, e que, em geral, são muito parecidos com grãos, que a gente fala. Eles não têm a parte suculenta, que é essa parte açucarada, e que podem ser, por exemplo, vagens ou legume, que na verdade vagem é a parte que protege as sementes. Então, o feijão é uma vagem, a ervilha, a soja, assim por diante. Ou a gente tem uma outra forma de adaptação, que é o aquênio, que apresenta apenas uma única semente e que não tem a parte carnosa, que é o caso do girassol, por exemplo. A gente tem um outro tipo de fruto que, na verdade, é chamado de pseudofruto. O que são esses pseudofrutos? De maneira bem genérica, as sementes desses frutos, desses pseudofrutos, se desenvolvem fora do fruto. Então, na parte externa, que é o caso, por exemplo, do caju e do morango. Mas, de forma embrionária, esses pseudofrutos, eles não se originam do ovário, e sim de outras partes da flor. Então, eles não têm desenvolvimento padrão, que é aquela fecundação dentro do ovário e a formação do fruto completo. No caso, então, do pseudofruto, a gente pode encontrar os frutos simples, que são, por exemplo, aqui a maçã, a pera ou o caju, ou os agregados, que é o caso mais clássico do morango, onde a gente tem cada um desses pontinhos como uma semente separada. Outro tipo de pseudofruto que a gente encontra é o fruto múltiplo, que é o caso do abacaxi, por exemplo, ou da amora. Nesse caso, é o desenvolvimento de ovários de várias flores, que a gente chama de inflorescência. E aqui, então, a gente vai encontrar múltiplos frutos, digamos assim. Pseudofruto recebe esse nome, na verdade, porque é como se nós não classificássemos como fruto verdadeiro. São frutos que se originam ou se formam de maneira atípica, fora do padrão, digamos assim. Beleza? Bom, espero que tenha dado para entender até aqui. Essa é a nossa segunda parte de organologia. Qualquer dúvida, vocês me avisem.